Irmãos, essa é a nossa terceira aula e a gente vai continuar vendo sobre a questão da constituição do ser humano. Hoje a gente vai ver o ser humano como imagem de Deus. Vamos explorar um pouquinho o que significa isso, né? Porque a gente fala aí, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas, afinal de contas, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Então vamos ver, ó. Vamos entender a diferença entre o homem e as demais criaturas. Acho que é melhor apagar essa luz, né, Sérgio? Você quer apagar? Tá bom? Dá para ver? Todo mundo vê? Ó, vamos entender melhor essa diferença entre o homem e as demais criaturas. Vamos entender o significado de ser imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para a gente desenvolver uma visão mais elevada da dignidade humana. Então, olha lá, vai ter uma introdução, a gente vai ver o que significa esses dois abismos na criação, o significado de imagem e semelhança, a dignidade do ser humano e vamos ver uma conclusão e aplicação. Vamos orar para começar nossa aula? Senhor, obrigado, Deus, por poder buscar o Senhor em oração nessa hora, mais uma vez. Que o Senhor fale conosco na instrução, na iluminação do Teu Espírito, para que possamos nos aperceber melhor, Senhor, nos compreender melhor e assim vivermos mais à luz da Tua glória e para a glória do Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha só, por que é importante entender que o ser humano não se confunde com a criação? É isso que a gente está tentando ver nesses estudos aqui. Porque hoje existe uma visão de que o ser humano é alguém somente diferente de um animal e de uma planta, de uma coisa. Na verdade, o ser humano, ele é uma coisa melhor, ele é uma coisa que pensa. Para muitas pessoas, é isso que acontece hoje. Veja, a gente viu a semana passada sobre a questão da animalização de pessoas. Vocês lembram dos Therians? Os Therians são pessoas que se identificam hoje emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, biologicamente, com alguns animais. Então, essa pessoa pulando aí, ele não está brincando, ó, ela está com máscara de cachorro, ela é um cachorro. O outro aqui, ó, toma banho no pet shop, não sou humana, sou uma loba. Então, animalização de pessoas. E pasme, irmãos. De outro lado, ó o outro extremo aí, a humanização de pets. Tá vendo? E olha que interessante, ó, esse casal, vocês não veem aí, mas eles têm uma aliança, eles são casados. E o filho dele é um animalzinho, tá com uma mantinha, uma cobertinha. Hoje é muito comum, você vai em shopping, tá lá as pessoas no carrinho de bebê, com animais. Olha esse cachorro, comemorando um aniversário. A criança do lado, ó, uma família feliz, e o aniversário com o animal. E, engraçado, né? Eu fui ver a opinião de alguns especialistas da área. Então eu fui ver no Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, eu fui ver a opinião de alguns veterinários, e os profissionais estão preocupados. Por quê? Está havendo falta de equilíbrio. Os animais, muitos animais, estão entrando em sofrimento por conta do quê? Eles estão sendo privados de instintos naturais deles. Então, eu lembro de uma veterinária que falou assim, o animalzinho chegou no meu consultório, ele não saía da bolsa da dona. Animal, ela falou assim, um cachorro tem que ficar no chão. Um cachorro tem que ficar fora de casa, ele tem que cavar a terra, ele tem que rolar na grama, ele tem que sujar. Mas hoje, muitos proprietários trouxeram o animal para dentro e estão tirando o instinto natural do animal. Isso causa sofrimento. Outra coisa, animais estão tendo problemas de unha, por quê? Porque os proprietários estão passando esmalte na unha de cachorro, de gato, de um lêmure, enfim. Então os próprios profissionais estão preocupados com essa desvirtualização do instinto natural que o animal foi criado. Veja, olha a cara do cachorrinho com um chapéu, parece um bobão, né? Será que ele tem consciência de que estão comemorando um aniversário dele? Nenhuma, gente. Os profissionais dizem, o animal não tem consciência disso. Ele não raciocina, ele não tem argumento lógico. Isso é coisa das pessoas. Está se invertendo as coisas. Isso é perigoso. O que a gente viu na aula passada? O ser humano é distinto das demais criaturas. Tem que afirmar isso. Isso tem que ser afirmado, porque a cultura hoje, atacando o cristianismo, a visão criacionista do mundo, está atacando isso também, quando nivela o homem ao animal. Não tenham dúvida. O que está sendo atacado aí? A fé cristã, o criacionismo. Deus ter criado
um homem diferente de um animal e de uma planta. Veja, o homem não é um animal racional. Foi deliberada, a gente viu, a criação do homem pelo Deus triuno. Enquanto as demais coisas foram criadas segundo um modelo na mente de Deus, a sua espécie, e a terra produziu, Deus mandou, a terra produziu, Deus mandou, a terra fez, o homem foi deliberado. Pai, Filho e Espírito Santo deliberaram a criação do homem. Foi diferente. Ele foi a coroa da criação. Por que, olha a pergunta aí que eu fiz. Por que a sociedade tem cada vez mais valorizado a criação, por exemplo, animais, e desconsiderado o ser humano? O que vocês acham, hein? O que está por trás disso? Alguém pode falar alguma coisa? Não falem todos ao mesmo tempo. O ser humano não gosta mais do ser humano. Boa, Júlio. Com certeza tem muito disso, né? Essa desvalorização nossa. O que está na base dessa desvalorização? Por que o mundo quer nivelar, quer desconsiderar a criação distinta do homem de um animal? Por que o animal está tomando o lugar do homem? Por que muitos casais não querem ter filhos, mas querem adotar cachorro? Será que isso é bom? Será que isso vem de Deus? Esse é o plano de Deus para uma família? Substituir algo que é a imagem dele, algo que vai dar continuidade à geração daquela família por um animal? Veja, 2 abismos. Olha essa figura aí que eu coloquei para vocês. Está vendo esse homem aí, na beira desse precipício? Tem um outro precipício do lado de lá, né? Olha lá. 2 abismos. Você consegue ver 2 abismos aí? 2 separações absolutas? Vamos pensar num abismo como uma separação absoluta de um lugar para o outro. Tem 2 abismos aí. Do homem para o céu. Deus que o criou é infinito. Ele habita num lugar inacessível por aquele homem na beira daquele precipício lá. Há um abismo entre ele e Deus. E há um abismo entre ele e aquela outra montanha lá, tá vendo? Aquela outra fenda lá do outro lado. Como é que ele chega dali até lá? É possível? Não tem como. Nem o nosso João do Pulo, querido, não tem como ele pular dali para lá. Então, são 2 distâncias que são intransponíveis para o ser humano. O que isso tem a ver? Justamente, há um abismo entre Deus e a sua criação, num certo sentido. E entre o homem criado por Deus e o restante da criação. Naquela figura, entre o homem e a grama do lado de lá, e a montanha do lado de lá. Por que há um abismo entre Deus e o homem, entre a sua criação? Porque Deus é infinito. A teologia diz que Ele é transcendente. Ele está fora dessas coisas. É por isso que nós não nos dobramos a uma árvore, a um poste, a um animal, entendendo que Ele é divino. Porque Deus é transcendente a tudo isso aqui. Ele é imanente porque Ele tem cuidado disso aqui. Mas no seu ser, Ele está acima, Ele é infinito, Ele transcendeu isso aqui. Então toda a criação, inclusive o homem, estão nivelados diante de Deus. Todos estão, em certo sentido, distantes dEle. Ele habita num céu perfeito, inacessível por nós pecadores, por um mundo caído. Então, nesse sentido, há um abismo entre Deus e toda a criação. Mas, na essência, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, justamente para se relacionar com Ele. Então, se Ele é transcendente nesse sentido, Ele é imanente no relacionamento dEle conosco. Olha Deus aqui, se relacionando no culto, pela pregação, pelo amor dos irmãos, pelo culto, pela assembleia reunida, pelas orações. Em tudo isso, é Deus de maneira imanente pelo seu Espírito se relacionando conosco. Ele nos fez assim, para se relacionar conosco, para se comunicar. Ele se comunica conosco pela palavra, para Ele ser adorado por nós, para Ele ser servido. O que não fez para o restante da criação, inclusive os animais. Entende como é importante a gente entender isso? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que Ele se relacionasse conosco, para que nós nos relacionássemos com Ele. O que Ele não fez com... Então aí esse abismo ele é diminuído. Ele é diminuído. Nesse sentido, claro, há um abismo entre o homem e o restante da criação também.
Porque o restante da criação não pode se relacionar com Deus. Porque o homem foi criado de maneira distinta do restante da criação. Olha o abismo que separa o homem do restante da criação. 2 abismos, entre Deus e a criação e entre o homem e a criação. E quando a gente pensa nisso, por que é assim, essa distância do homem para a criação? Porque Deus fez o homem com algo divino. Lá em Gênesis 2:7, a gente lê assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez isso com as plantas? Com os animais? Criou-os segundo a sua espécie. Os 2 vieram da terra, a semelhança. Mas qual é a diferença? Um foi criado segundo a sua espécie, um modelo na mente de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus pegou a terra e fez algo na terra que não fez com o restante da criação. Então, isso não significa que o homem é um deusinho. Tem gente que diz que o homem é um mini Cristo, que ele é divino no seu ser. Ele não é. Ele veio do pó da terra. Mas Deus pôs nele algo diferente. Da parte do próprio Deus. Deus colocou um espírito ou uma alma para dar vida ao seu corpo. O que é a morte? A morte é justamente a separação da alma ou do espírito do corpo. Quando a alma e o espírito se separam do corpo, o que acontece com o corpo? Fica inerte, ele morre. Isso já começa a apontar para alguma coisa da imagem de Deus no homem, coisa que os animais não têm. Um estudioso da palavra, o Louis Berkhoff, ele tem uma teologia sistemática muito famosa, ele diz assim, ó, quando ele pensa nisso: em distinção das criaturas inferiores, o homem foi criado conforme um tipo divino. Conforme um tipo divino. O que significa ser o homem um tipo divino? O que significa ser uma figura, uma caricatura do que é Deus? Bom, ele é a imagem de Deus. Isso já aponta para isso. Deus pôs a imagem dele, coisas da imagem dele, que nós vamos ver o que é, nesse homem. Isso significa ele ser um tipo divino, o que uma planta não é, o que um animal não é. Como foram criados os demais animais e plantas? Segundo a sua espécie. Um arquétipo, um modelo, Deus determinou para a terra, faça-se assim. E a terra começou a produzir. Cachorro, zebra, uma árvore, e por aí foi. O homem não. Houve deliberação da Trindade. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, irmãos, 2 abismos. Vamos entender. Qual é a base da dignidade humana? Vamos pensar nisso. Pensando nessa imagem, em um homem ser um tipo divino, por ser portador da imagem de Deus, qual é a base da dignidade humana, hein? A dignidade humana é algo muito explorado hoje, né? Por exemplo, os políticos exploram, quando querem votos, a falta de emprego, para dizer: você não é digno porque não tem emprego. A pessoa só pode ser digna se ela tiver emprego. Se ela não tiver emprego, então ela não é digna. Às vezes não é digna de se entender como gente. Então a pessoa fala assim: você, para ter dignidade, precisa do amor da sua família. Então, se você não tem o amor da sua família, você não é digno. Veja, isso tudo é muito bom e é necessário sim. Mas essa é a base da tua dignidade como ser humano. Ser digno como pessoa é isso. É ter o amor da família. Então, alguém que está passando por um momento e não tem o amor da família não é mais digno como ser humano. Virou uma cebola. Pode se matar. Então, por exemplo, você só é digno se você conseguir pagar suas dívidas. E se você cair na inadimplência? Tua dignidade foi pro ralo. E aí muitas pessoas, se matam até. Enfiado em dívidas, não vem esperança. Por quê? Porque disseram para ele: a tua dignidade está em você ser um adimplente das tuas dívidas. É isso. Essa é a base da dignidade humana. A base da dignidade humana, segundo os olhos de Deus, é você ter sido criado à imagem dele. Não está no mundo. Isso liberta quando a gente entende. Por que o homem tem sido desconsiderado diante da criação? Por que querem nos nivelar a uma cebola, a um animal? Olha só. Porque o referencial de sua criação, do homem, como a imagem de Deus,
tem sido substituído por um outro referencial, um referencial materialista da evolução, sendo o homem mais uma espécie animal evoluída, como qualquer outro animal. Ele falou assim, a sua racionalidade, por enquanto, é o que separa esse homem do restante da criação. Mas na essência, é a mesma coisa, ele foi criado até da terra junto. Lembra da semelhança que nós vimos na semana passada? Sim, o homem e os animais vieram da terra, mas e na essência? São diferentes completamente. Um é a imagem de Deus, o outro não é. Mas tem sido aplicado na vida das pessoas por uma cultura cada vez mais separada de Deus, uma visão antropológica materialista de criação. E aí, o evolucionismo de Darwin vem de mão cheia para dizer o seguinte: você e um macaco, você e um cachorro, vocês vêm de um tronco comum lá no passado. O ancestral de ambos é o mesmo, rapaz. Em determinado momento da linha do evolucionismo, houve algo que desviou você do macaco, e você se tornou um humano, e o macaco continuou como macaco, mas o tronco comum é o mesmo. Essa é a visão que querem colocar. E se você aceita isso, você não vê diferença nenhuma entre casar e ter um filho, casar e adotar um cachorro. Percebeu o problema? Que está por trás de muitas escolhas? Isso é terrível, isso é diabólico. Isso está escravizando muitas famílias. Isso está extinguindo o nome de muitas famílias. Por quê? Ok, você podia ter filhos, mas não quis ter, preferiu adotar animais? Ok, você e o seu marido vão deixar de existir. Quem é que vai prolongar o nome da família? Quem vai assumir o sobrenome da família, que já vem há gerações? Acabou com a tua escolha. Isso é sério, irmãos. Isso pode determinar o futuro da geração de uma família. Isso está assim, pululando em muitas famílias, em muitas casas hoje. A gente sempre faz essa ressalva. Tem que cuidar de animal, tem que se relacionar bem com os animais. Animal traz alegria. O problema é quando o animal substitui um ser humano. Esse é o grave problema hoje na sociedade. E por trás disso aí, está essa visão materialista aqui de ser humano. Não tem muita diferença eu amar um filho, eu amar um cachorro como filho. Para muita gente, pelo contrário. As pessoas hoje lutam mais pelo direito dos animais do que pelo direito das crianças. Outro dia eu vi um meme, está escrito assim, se você for atacado por um pitbull, ele está lá, você está passeando, né, com um pitbullzinho, escapa da coleira e ataca alguém. Meu caro, se você tiver que ir para cima de alguém, vai para cima do dono. Porque se você machucar o animal e alguém filmar, você está perdido. Você está perdido hoje. Uma loucura, gente. Uma doideira. O direito da criação, que não o homem, tem sido mais tutelado do que o direito do próprio ser humano. Hoje, por conta desta inversão aqui, A dignidade humana foi defendida por Jesus, irmãos. Mateus 6,26, olha o que disse Jesus lá no Sermão do Monte. Observai as aves do céu, os animais, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta os animais. Claro, porventura, Jesus está dizendo, vocês humanos, não valeis vós muito mais do que as aves, do que os animais. O que Jesus está fazendo aqui, quando ele disse isso aqui? Ele não está desconsiderando os animais, tem que cuidar dos animais. Mas escuta aqui, se Deus cuida dos animais e os humanos até para cuidar dos animais também, esse não é o ponto aqui da aula. Vocês estão ansiosos, porque vocês de repente estão um tempo sem emprego, de repente vocês estão desanimados na fé, de repente vocês estão sem o pão dentro de casa. Se Deus cuida dos animais, Ele vai cuidar de vocês. Jesus está estabelecendo uma escala de valor na criação. Ele está dizendo em alto e bom som, o ser humano tem mais valor do que os animais. Por isso, se Deus cuida dos animais, Ele cuida muito mais do ser humano. Porque Deus fez o ser humano de maneira distinta, com a imagem dEle. Olha o Filho dEle, a segunda pessoa da Trindade, Espírito puríssimo, assumindo um corpo como o meu e o teu. Por que Jesus não veio numa árvore? Por que Jesus não veio num animalzinho? Por que Ele veio com um ser humano? Porque o ser humano é distinto da criação. Porque Deus veio resgatar o ser humano.
e não os animais, e não as árvores. Num certo sentido, no retorno de Cristo, toda a criação será restaurada à imagem de Deus. Vai ser tudo perfeito, mas restauração de alma, só o homem. Por isso que Jesus assumiu um corpo humano. O significado de imagem e semelhança. Vamos ver alguns textos na Bíblia que falam de imagem e semelhança de Deus. Só esses textos falam. Abra lá em Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. São poucos textos. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Quem achou aí, leia alto para a gente. Quer vir aqui na frente ler? Quem achou? Lê aqui. Você quer vir? Lê aqui. Lê aqui, Gênesis 1, 26 e 27. Olha o que diz aí. Para dar o contexto da explicação é bom ler. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem que Deus o criou, o homem e mulher os criou. Agora, Gênesis 5, versículo 1 e versículo 3. Eu vou ler. Gênesis 5, versículo 1 e versículo 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha que interessante, né? Esse versículo 3 mostra como que a imagem de uma pessoa vai para outra. Parece que lendo aqui é pela geração de filhos, né? Pela procriação. Então, Adão viveu 130 e gerou um filho à sua semelhança. Quer dizer, Deus pôs a imagem dele em Adão. Adão teve um filho e aí botou a imagem dele no filho, que era a imagem de Deus. Então, como é que eu e você hoje temos a imagem e semelhança de Deus? Por geração contínua, desde Adão, pela procriação, a imagem vai sendo reproduzida. Agora, esse texto é importante. Fala da pena de morte. As pessoas falam, a pena de morte está na Bíblia? Tá. Gênesis 9, 6. Olha Gênesis 9, 6. O que ia acontecer com alguém que matasse outro homem? Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Eu te pergunto, qual é a base então dessa pena de morte? Por que haveria a pena de morte? Porque outra pessoa, feita à imagem de Deus, foi morta. Parece, irmãos, que atentar contra a vida do homem é atentar contra o próprio Deus que o criou. Percebe aqui? Mas ainda olhando tudo isso, olha a pergunta aí. Mas qual o conteúdo dessa imagem e semelhança de Deus no homem? Essa imagem e semelhança de Deus no homem o distingue da criação com base em quê? Vamos tentar ver aqui? Primeiro, olhando para esses textos, o domínio que Deus deu ao homem e não deu ao restante da criação. A gente precisa olhar um pouco como que era a imagem das divindades lá no Antigo Oriente Próximo. Vocês já devem ter ouvido falar que os reis, os imperadores, lá na antiguidade, eles eram vistos como encarnações das divindades que serviam. Faraó era a encarnação de Horus, por exemplo, do deus Horus, e ele tinha poder absoluto. Então, quando as pessoas olhavam para Faraó, elas viam a imagem de Horus, a divindade. Lá naquele Antigo Oriente Próximo era assim. Os reis, os imperadores, eles eram imagem das divindades que eles serviam. E era por meio dessas imagens de homens, mulheres, imperadores, reis, que esses deuses, essas divindades, operavam o seu domínio. Então, ai de quem desobedecesse a Faraó. Estava desobedecendo, na verdade, a Horus, a essa divindade da qual Faraó era apenas uma imagem. Isso é importante a gente entender.
Porque o domínio dos reis sobre os seus súditos indicava o domínio da divindade que eles serviam sobre os seus súditos. Entenderam isso? Um estudioso chamado Billy, ele vê nessa conexão aí, divindade, imagem, domínio, a chave para definir, por exemplo, de maneira funcional, a imagem de Deus no homem. Porque Deus não criou o homem como sua imagem para que ele dominasse. Nós não vimos lá em Gênesis 1, 26, 27? Pois bem, o homem é a imagem de Deus, dominando toda a criação. Entenderam a relação dos faraós, que era uma imagem diante do povo, do Deus que ele servia? Adão foi criado à imagem do Deus verdadeiro. Para quê? Para dominar a criação. Olha que interessante isso. Essa imagem de Deus no homem, olhando do ponto de vista funcional, da operacionalização do homem aqui na terra, significa o domínio que Deus deu a Adão sobre toda a criação. Do ponto de vista funcional, essa imagem é Deus dominando a criação por meio de sua imagem, o homem. Não temos a imagem de Deus? Olha que interessante isso. Segundo o autor do estudo, em tudo o que fizer, o homem estará comunicando algo a respeito de Deus, porque você é a imagem dele. As ações da imagem são consideradas como a ação de Deus. Não era assim no tempo de Faraó? As pessoas eram súditos de Faraó, por quê? Porque ele era a encarnação de Horus, ele era a imagem de Horus. Obedecer a Faraó, a sua imagem, era obedecer a divindade. Pois bem, hoje aqui, tudo o que fazemos, irmãos, rende glórias ou não a Deus, que nos criou a sua imagem. Olha a responsabilidade de sermos cristãos, de termos a consciência de que há a imagem de Deus, o Criador de tudo, em nós. Isso nos dá muita responsabilidade, um senso compartilhado de responsabilidade. Impressionante isso aqui. Mas além desse aspecto funcional da imagem de Deus, há um aspecto ontológico de Deus ter criado cada um de nós com a sua imagem. O que é o aspecto ontológico da imagem de Deus no homem? Ontológico tem a ver com a nossa essência, com marcas internas, com atributos, capacidades, funcionalidades que Deus, ao nos criar, colocou em nós e não colocou numa árvore, não colocou num cachorro. O que são esses atributos ontológicos? Está dentro de nós. Onto, interno, está dentro de nós. Então veja, funcionalmente nós dominamos a criação, reflete a imagem de Deus. Mas e em nós? Será que há atributos morais em nós que refletem algo de Deus ao nos criar? Claro que há. O que o animal não tem, o que a planta não tem. Tem retidão em nós, sabedoria, santidade, justiça, amor, fidelidade, criatividade, bondade. Tudo isso são atributos que Deus comunicou quando nos criou a sua imagem. Por que um homem não precisa ser crente? Todo mundo tem isso aqui. O pecado faz com que isso aflore mais ou menos na vida das pessoas. Então, por exemplo, você pode ter alguém muito talentoso, incrédulo, que de repente se converte e o Espírito Santo agora faz aquilo crescer demais. Aquele traço da imagem de Deus nele, a criatividade de um pintor, vamos pensar assim, a maestria de um músico de uma orquestra. Mas o incrédulo também reflete isso. É por isso que não há problema de você contemplar um quadro pintado por um incrédulo. Não há problema. Por quê? Porque da onde veio a criatividade, o talento daquele incrédulo? Vem da imagem de Deus nele. Tem muita gente que diz assim: o quê? Você foi naquela exposição? Você sabe quem foi que pintou tudo aquilo? É um incrédulo de mão cheia. Ok, ele não sabe disso, mas quem deu expertise para ele? Quem é que deu talento para ele fazer aquilo? A imagem de Deus que o criou. Entenderam? Isso é graça comum aplicada às artes. Essa é uma área interessante. A graça comum de Deus, irmãos, capacita todos os homens, crentes e incrédulos. Por quê? Porque todos são imagem dele. Olha como isso esclarece a nossa vida. Você vai comer o salame daquela venda
Veja, imagina que aqui na região exista um salame feito por alguém com maestria. Para quem gosta de salame, com um limãozinho, né? Você vai comprar o salame, um negócio bem simples para a gente entender. Aquele cara, ele é incrédulo, ele não é crente. Você vai consumir o salame, quem é que deu a capacidade dele elaborar aquele salame? Foi Deus que o criou. Você sabe disso. Você compra aquele salame dando glórias a Deus, não aquele incrédulo. Você agradece a Deus que capacitou aquele homem que nega a Cristo ainda em abençoar a tua vida, te trazendo um alimento gostoso. O quê? Você vai pegar leite daquele agricultor que não quer nada com Cristo? Rapaz, ele consegue ali administrar o gado dele de maneira que dê um leite excepcional. Como crente, pode comprar o leite, agradeça a Deus. Vocês estão entendendo o ponto? Por quê? Porque este homem tem de maneira ontológica dentro dele, este incrédulo, atributos do caráter de Deus que ele desconhece. Mas você sabe. Você pode ir numa exposição de um incrédulo, apreciar aquele quadro belíssimo e dar graças a Deus, porque foi Deus que deu aquela capacidade para ele. Você não precisa rejeitar aquilo. Entenderam isso, irmãos? Vocês estão olhando com a cara. Alguém tem dúvida? Pode falar. Não faz sentido isso? E tudo a partir do quê? Da criação do homem. Está vendo como esse curso é importante? Como essas aulas são importantes? Vai te dar sabedoria para você saber lidar com a cultura. Tem gente que rejeita tudo. Veja, existem algumas formas de se relacionar com a cultura. Você pode, diante da cultura sem Deus, rejeitar tudo. Olha, eu não quero nada, só compro na venda de crente, só tomo injeção se o enfermeiro for crente, e por aí vai. De outro lado, no outro extremo, você pode abraçar tudo na cultura. Falar, eu estou salvo em Cristo, que glória! Posso ir para a festa junina, vou comemorar o Halloween, vou fumar, rapaz, não tem nada, estou salvo, posso abraçar tudo. É outro extremo. Ou então, você pode dizer não para aquilo que na cultura ofende a Deus e dizer sim para aquilo que está de acordo com o que Deus aprova. Você pode se relacionar com a cultura, marcando a cultura pelo Evangelho. Aí é diferente. Você vai marcar a cultura pelo Evangelho, não há problema. Por exemplo, apreciar o quadro de um incrédulo e explicar para as pessoas. Eu não estou adorando o artista aqui não. Eu estou vendo essa coisa belíssima e estou agradecendo a meu Deus que deu capacidade para esse cara pintar isso aqui. E às vezes Deus não dá para um crente, são os mistérios de Deus. Mas deu para o incrédulo. Não tem problema você apreciar aquilo. Tudo isso parte de uma visão de criação bíblica. Está vendo? Porque hoje, quem nivela uma criança, um animal dentro de uma família, desconsidera os atributos de Deus naquela criança. Ou então transfere para o animal também. Aí comemora aniversário, enterra, tem um caixãozinho hoje, tem pet pack. Hoje você tem cemitério só para animais. E a pessoa, uma vez por semana, ela faz lá aquele ritual, ela tem que ir lá, se curvar no túmulozinho, lembrar dos momentos felizes. Gente, é uma humanização de animais. Tudo por desconsiderar a matriz da criação. É diferente o homem. Então, pela moral de vida, pela ética comportamental, pela postura diante da criação, pelo seu caráter, o homem iria espelhar o próprio Deus em seu ser. Coisa que animal e planta não pode fazer. Em resumo, irmãos, a imagem e semelhança de Deus nos homens aponta para um aspecto funcional, o domínio. Deus vai usar a tua vida para dominar a criação para a glória dele. E ontológico, atributos de Deus comunicados ao homem na criação, que o diferenciam do restante da criação. Elementos como espiritualidade, racionalidade e imortalidade não tem na criação. São pontos de contato entre Deus, o Criador, e os homens, coisa que o restante da criação não possui. E aí a gente pode pensar na dignidade do ser humano. A antropologia bíblica revela que o ser humano é digno em sua função e constituição diante da criação em geral. Repita-se, porque ele é imagem de Deus. A formação dele foi distinta da criação. O propósito dado por Deus a ele também foi distinto do restante da criação. Você vai dominar a criação para mim. Você não vai ser dominado por ela como a gente vê hoje. Eu falei da pena de morte, né? Já adiantei lá, ó. Gênesis 9:6, pena de morte para aquele que matar outro homem. Qual a razão?
senão que naquele homem que você matou havia a imagem de Deus, trazendo dignidade a ele. Então, atentar contra a vida humana é atentar contra o próprio Deus. João Calvino conclui isso. Olha só, na sua dogmática, ele diz assim: Deus se julga violentado em sua pessoa. Ninguém pode ser injurioso para com seu irmão sem ferir o próprio Deus. Por que que o aborto é condenável pelo cristianismo? Nós não somos pró-aborto, de jeito nenhum. Por quê? Você está matando alguém que tem a imagem de Deus, meu caro. É isso que você está fazendo. Mas se você tem uma antropologia bíblica, se você tem uma antropologia materialista e evolucionista, pode matar. Deixa o cachorro vivo, pode matar a criança na barriga. Qual dos 10 mandamentos aponta com mais clareza a importância da imagem de Deus no homem? Qual é dos 10 mandamentos aquele que censura matar outro homem? O 8º, né? Matar, não matarás. Não matarás. E aí a gente pode concluir, irmãos. Olha que legal. Há uma afirmação no Talmud. O que é o Talmud? É um livro dos judeus que tem as discussões rabínicas sobre a lei. Os judeus, eles às vezes se voltam para a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles se voltam para essa lei e eles discutem algumas doutrinas e alguns temas. E as conclusões deles, eles registram num livro, para futuras gerações ficarem sabendo do que foi decidido. É o Talmud. E lá no Talmud está escrito o seguinte, ó: aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Eu acho bonito isso. Quem quer que destrua a vida de um único ser humano, é como se tivesse destruído o mundo inteiro. Essa afirmação, ela pode parecer exagerada, mas ela não é. Por que ela não é exagerada? Quando a gente considera cada pessoa como única e criada à imagem e semelhança de Deus, para governar o cosmos para a sua glória, usando justamente o aspecto ontológico da imagem de Deus, os atributos que Ele te deu. Você vai usar a imagem de Deus nos atributos que Ele te deu para exercer domínio sobre a criação. É isso. Quando a gente pensa assim, matar outra pessoa é complicado. Uma única pessoa é alguém que tem em si algo divino. Não porque ele seja Deus, porque ele é divino. Não há nenhuma outra criatura em todo o cosmos criado que sequer se aproxime disso, do que Deus colocou em nós quando nos criou. Entenderam isso? E daí vamos fazer só algumas aplicações. Primeiro, como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Sua dignidade como pessoa não está em nada que você possui ou não possui, mas em você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Isso te fez único. Você sabia que ninguém tem a tua digital? Nunca existiu, não existe e nunca vai haver ninguém, gente, isso aí é desafiador, que tenha a minha digital. É por isso que é um método de identificação confiável. Só eu tenho essa digital. Eu não sei como é que Deus pensou nisso, mas não tem ninguém. Depois você olha, pega uma tinta, carimba e fica olhando. Pega do teu irmão, põe do lado, vai ter diferença. Pega da tua mãe, vai ter diferença. Não tem igual. E são voltinhas, parece tudo igual, né? Volta pra cá, volta pra lá, às vezes tem uma cicatriz, às vezes tem uma bolinha. Pois bem, só você tem essa digital. Está aí a tua dignidade, meu caro. Segundo lugar, você não é decorrência dessa, né? Você não é o que você tem ou não tem em termos materialistas. O mundo está oprimindo, está escravizando muita gente hoje. Dizendo assim, o padrão de beleza estética é dessa modelo aí, hein? Ai, se você não tiver esse padrão. E a pessoa se deprime. Eu fico vendo propagandas lá em Rio Preto de outdoor de clínica de emagrecimento. Ou então, de clínica de cicatrizes no rosto, tratamento de espinha. Ou então, clínica que mudam o lábio das mulheres. Gente, eles pegam mulheres que são perfeitas. Elas não precisam de nada daquilo que está sendo proposto. Ela já é magra. Ela já tem o lábio bem torneado. Ela já tem os dentes que não precisa de porcelana para pôr na frente, que não é amarelo. E aí elas divulgam para as pessoas, olha o padrão aí. E eu fico imaginando aquela coitadinha que está, porque não tem conhecimento espiritual da Escritura, de quem ela é em Cristo.
Quando ela vê aquilo, o que você acha que se passa dentro dela? Depressão, humilhação, opressão. Oh, como eu sou feia. Ai, para mim não tem jeito. Olha aquela mulher. Terrível isso, irmãos. Então, um estudo como esse vem mostrar que você não é o que você tem em termos materiais, beleza estética, dinheiro e suas conquistas. Quantos pais, tadinho, honesto, lutando, trabalhando honestamente para sustentar os seus filhinhos, e às vezes ele fica sabendo lá de alguém que é desonesto e está prosperando na vida, e o mundo bate palma para quem? Para o desonesto, para o espertão. Quantas crianças hoje na favela querem ser traficantes, não querem trabalhar honestamente e estudar? Por quê? Porque vê lá o traficante, andando de pulseirão de ouro, se dando bem, lá na casa blindada dele, enquanto os que faz aviãozinho morrem o tempo todo para ir. Mas o menino quer ser traficante, não quer estudar, não quer trabalhar mais. Por quê? Porque o mundo aplaude o traficante. Mas você não é o que você tem em termos materialistas. Notoriedade, poder, domínio, conquista. Notoriedade nas redes sociais. Quantas pessoas são oprimidas hoje porque postam um negócio e tem poucas curtidas? Ela fica mal demais. Ela estabelece um nível lá. Nossa, mas nem 35 pessoas curtiram a minha foto nesse passeio no Rio. Pô, pesquei um tucanaré de 1,5 metro. Só 15 curtidas. Vida, azar. O mundo aplaude aqueles que têm milhões de visualizações. E hoje já é provado. Os consultórios estão cheios de problemas com doenças emocionais. A minha filha, ela tem um canal lá no WhatsApp que ela divulga as coisas. E eu sempre falo para ela, falo para minha esposa, Carol, não foi bom ter deixado criar isso aí para Sara. Porque ela posta lá algo que ela fez e ela já fica olhando para ver se as amiguinhas gostaram ou não. Isso aí é perigoso demais. Problemas emocionais surgem disso aí. Quando ela fez esse canal, eu não fiquei sabendo. Depois me mostraram. Pai, que bonito. Na hora acendeu uma luz vermelha em mim. Falei, isso aqui não é bom. Falei para Carol. Falei, Carol, isso aqui não vai ser bom para Sara. Tá lá, tá feito. Mas tem conversado com ela sobre isso. Não tire a tua alegria disso aí, minha filha. Você vai ficar muito chateada muitas vezes. Você vai postar coisa numa expectativa enorme e você não vai ser correspondida. Cuidado com isso aí. Porque nós não somos, em termos materiais, aquilo que o mundo aplaude. Não. Nós temos que ser aplaudidos por Deus, meus caros. E em terceiro lugar, se o mundo não aplaude a sua vida, não se preocupa não. Porque pela cruz de Jesus, você é chamado filho de Deus. E sabe o que o Espírito Santo está fazendo na tua vida? Ele está restaurando a imagem dele que o pecado riscou. Você tem talentos. Você tem potenciais que você nem faz ideia. Estão aí, obstruídos pela ação do mal, do pecado. E o que o Espírito Santo faz? Ele vai tirando essa ação do pecado agora. E Deus vai, pelo Espírito, trabalhando a tua vida. E você vai estudar, você vai trabalhar, você vai empreender na tua família, no mundo. Que coisa maravilhosa é isso? É alguém, a imagem de Deus, sendo restaurado pelo Espírito Santo, cada dia mais, a imagem de Deus. E com isso, olha a última frase aí. Deus está fazendo o quê? Ele está preparando você aqui na terra para habitar o céu. É isso que Ele está fazendo. Cada dia mais. Cada culto que você participa. Cada reunião de estudo. Deus está te preparando. Ele está formando em você a imagem dEle. Em Cristo hoje. Que o pecado corrompeu. Aleluia. Graças a Deus por isso, irmãos. A esperança aqui. A esperança no meio do povo de Deus. A igreja verdadeira é a esperança para um mundo que não conhece Deus. Que está aí, buscando aplauso de outros pecadores. Estão tudo caindo no mesmo buraco. Juntinho. É o que Jesus falou. Estava lá, um monte de gente seguindo os fariseus e a doutrina podre deles. Jesus falou, deixa. O que acontece quando um cego guia outro cego? Eles caem no buraco, os dois. E pela graça de Deus, em algumas vidas, abre os olhos para uma realidade espiritual que o pecado havia fechado. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela vida dos irmãos aqui. Último texto aí, 2 Coríntios 3,18. Olha o que Paulo fala. Se não é esse o trabalho do Espírito, formando em nós a imagem de Cristo, de Deus. E todos nós com o rosto agora desvendado, contemplando a cruz. Contemplando como espelho a glória do Senhor manifestada na cruz por nós. O que acontece?
somos transformados de glória em glória, cada dia mais, na sua própria imagem, na imagem de Cristo, como pelo Senhor, o Espírito, obra do Espírito nos transformando na imagem de Cristo. Graças a Deus pela vida dos irmãos que ficaram aqui até esse momento, certamente se tornaram um pouco mais cultos na vida com Deus a partir desse estudo. Vamos praticar isso agora, no dia a dia. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Ok? Vamos orar para encerrar? Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu aqui de crescimento na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, de quem nós somos, formados à Tua imagem e semelhança, para vivermos melhor, Pai, na interação com uma cultura que Te nega cada dia mais, que busca, Senhor, soterrar a Tua imagem no homem, fazendo com que ele seja apenas um animal racional. Ó Deus, obrigado pela dádiva, pelo presente concedido pelo Senhor a nós nesta manhã, de sermos instruídos e orientados em Tua palavra, de que nós não somos um animal racional, de que nós não somos uma coisa evoluída, mas nós somos criados à Tua imagem e semelhança. Muito obrigado por isso, Deus, por essa dignidade que o Senhor nos deu. Louvamos o Teu nome, Pai. Que o Senhor abençoe os Teus filhos aqui, que o Senhor repreenda o inimigo para que ele não roube este estudo do coração deles, e que o Senhor os guarde do mal no restante dessa semana. E assim a cada um de nós. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para os irmãos.